Bom, gurias, eu acho que eu vou começar, só nós três, tá? Eu vou colocar essa aula para gravar. Qualquer coisa, se vocês tiverem problema com o sinal, alguma coisa assim, me avisem, tá? Se estiver travando. Mas, de qualquer maneira, essa aula vai estar sendo gravada e eu passo para vocês depois, tá bem? Vamos fazer que nem a gente fez na outra aula, tá? Eu sei que não é a mesma coisa da aula presencial, apesar de ser muito mais confortável, né? A aula remota, porque tá todo mundo em casa, a cadeira é melhor, tudo é melhor. Só que a gente está de longe, o diálogo acaba ficando um pouquinho prejudicado, tá? Tanto que a participação tem sido bem menor nas aulas que a gente fez de maneira remota do que as aulas que a gente estava fazendo em sala de aula, tá? Então tá gravando. Qualquer coisa que quiserem, por favor, me interrompam. E hoje a gente vai ver a segunda parte da aula de doenças parasitárias, tá? De parasitologia. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre as parasitoses gastrointestinais, tá? Focou no Ascaris lumbricoides muito, na tênia, em outros tipos, na fasciola hepática também, que é mais hepática do que propriamente de intestino. A gente sabe que de estômago são raras as parasitoses que afetam, justamente por causa do pH, por causa desse ambiente inóspito que a gente tem ali no estômago, e a grande maioria acaba sendo de intestino. Só que tem na vida prática veterinária algumas parasitoses que são extremamente importantes e comuns são aquelas que são causadas por moscas e mosquitos e aquelas que são causadas por ácaros. Então, como a gente falou de ciclo de parasitose gastrointestinal na aula passada, hoje a gente vai falar principalmente das que são causadas por insetos. Então, a gente sabe que a mosca é um parasita, mas um dos grandes problemas que a gente tem decorrentes das moscas são a presença das larvas das moscas, né? Então, causando... Tudo bom, Lara? A gente recém começou, tá? Estava falando para as gurias aqui, para a Brenda, para a Franciele, que a gente vai falar um pouquinho hoje, principalmente das infecções, né, parasitárias, que são decorrentes de problemas relacionados a insetos. Então, a gente vai ver hoje todos os problemas relacionados a moscas e mosquitos, tá bem? Então, de mosca, a gente vai ter um grande problema aí, em decorrência do incômodo das moscas hematófagas, da deambulação, desse estresse causado por elas. A gente vai ver que esse estresse causado por moscas, como por exemplo a mosca do chifre, a gente chega a ter uma perda de 10% de peso vivo, num caso de surto dentro de uma propriedade, por exemplo. O que é um baita de um prejuízo econômico decorrente do estresse dos animais. A gente tem redução de até 20% na produção leiteira, tá? A gente pode ter também alguns casos aí de miíases, e essas miíases elas podem ser tanto os bernes quanto as bicheiras. Eu sei que na prática veterinária a gente relaciona miíase com bicheira, tá? Mas as miíases são qualquer tipo de parasitismo causado pelas larvas de moscas. Então, a gente pode ter a miíase cavitária, a gente pode ter a miíase em lesão pré-existente, e a gente pode ter os bernes também, tá? Então, as bicheiras e os bernes. E de mosquitos, a gente vai ver o principal problema relacionado à presença de mosquitos, são as doenças transmitidas por eles, como a malária, a leishmaniose e a anemia infecciosa equina. Qualquer coisa, gurias, me interrompam. Se alguém estiver falando ali no grupo que pretende entrar, como eu vou compartilhar a tela com vocês, meu WhatsApp web vai estar fechado, meu celular não está aqui comigo, tá? Então, se alguém estiver comentando ali no grupo alguma coisa que entrar, me interrompam que eu vejo aqui se eu por acaso não tiver visto. Só um pouquinho. A tela está compartilhando com vocês? Sim. Tá, obrigada. Tá, então, parasitologia veterinária, aula 2. Tá? A gente sempre tem aquele bate-papo inicial,
né, para dar uma relembrada nas coisas que a gente viu. E vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje em usando alguns termos que são conceitos que a gente já viu. Por exemplo, em algum momento eu vou falar que tem um parasito que é intracelular obrigatório e ele vive dentro de macrófagos. Se vocês não souberem do que eu estou falando, me interrompam, tá? Mas é por isso que antes de falar propriamente nas doenças, eu fiz toda uma introdução com vocês, para que caso vocês não, né, a gente não tem a possibilidade de ver absolutamente todas as doenças veterinárias num período de 13 meses, né, gurias? O curso de veterinária é um curso de 5 anos com 40 horas semanais. E a gente tem 1h30 de aula presencial e eu mando material para que vocês estudem mais em média 1h30. Tá? Então, esse material complementar que eu sempre envio para vocês, além da apostila que vocês têm. Então, a gente não tem como ver todas as doenças, ver todos os sistemas, ver tudo de maneira detalhada. Mas eu espero que vocês pelo menos saiam daqui com ferramentas para conseguir compreender tudo que vocês lerem que interessar vocês dentro dessa área, tudo que vocês forem exigidas pelo mercado de trabalho, tudo que vocês precisarem saber dentro da profissão de auxiliar de veterinária, vocês tenham ferramentas para buscar, vocês entendam os conceitos, os termos. Uma coisa, eu vou parar de compartilhar aqui e vou abrir, se quiserem, participar. Ah, não dá. Meu computador está com problema que o ESC não está funcionando. Tá? Aqui. Se vocês quiserem participar, por favor. Mas uma das coisas que a gente viu em micro, que eu falei para... Estava a Brenda, a Paola e o Christian na aula presencial, eu gravei a aula, não ficou... Mas foi aquela gravação, foi a primeira gravação, a primeira tentativa de aula híbrida, não ficou legal. Se vocês conseguem entender, por exemplo, vocês já têm ferramenta para isso, esses casos de mucormicose dentro dos casos de COVID. Vocês conseguem compreender isso ou não? Sim, não. Dá um joinha, gente. Mostrem que estão aí. Mais ou menos. Tá, assim, ó, o que acontece? Como eu falei para vocês em micro, que eu disse que era uma das coisas que eu queria que vocês saíssem de micro sabendo, tá? Que não dá para não saber. Uma delas, né? É que fungos, de maneira geral, nós vamos relacionar com baixa de imunidade. Então, doenças fúngicas estarão, em sua grande maioria das vezes, associadas a um problema de base. Nos casos de humanos, é absolutamente igual o comportamento dessas doenças infecciosas, a maneira como é nos animais. Então, por exemplo, a gente foi ter um surto lá de candidose, de aspergilose, de algumas doenças fúngicas na década de 80, com o advento do HIV, né, e desses pacientes virem a desenvolver a AIDS, né, o HIV é o parasitismo pelo vírus e a AIDS é a doença, que nem todo mundo que tem o parasitismo desenvolve. Vocês vão ver isso em anemia infecciosa equina, a gente vai dar uma falada hoje, que é um vírus muito parecido com o vírus da AIDS. Tá? E aí foi quando começou a se falar em micose no mundo. Por quê? Porque estouraram os casos de micose, porque a gente tinha um grande número de pessoas com deficiência imune. Nos animais, acontece absolutamente da mesma forma. A gente tem um animal com uma doença de base, com uma deficiência imune, com uma deficiência cutânea, a gente vai ter desenvolvimento de micose. Então, esses casos de mucormicose, o mucor é um fungo ambiental e que está presente, a gente convive com o mucor rotineiramente. Só que a mucormicose é uma doença rara. Por quê? Porque a gente precisa de pacientes imunodebilitados, tá? Ou seja, com uma imunidade baixa, vivendo em uma situação de possível contaminação e veiculação desse fungo pelo ar. E a gente está enxergando absolutamente tudo isso dentro do COVID. Não sei se eu usei esse exemplo porque é esse tipo de ferramenta que eu espero que vocês saiam daqui tendo, entende? Para que vocês consigam pensar em saúde, para que vocês consigam pensar em doença, para que vocês consigam, às vezes mesmo sem conhecer uma determinada doença, mas se vocês souberem que é por um antibiótico, por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, vocês conseguirem compreender porque, por exemplo, a ivermectina nunca seria um método de tratamento precoce.
Uma, porque tratamento não é precoce. Precoce é profilaxia. E outra, porque a ivermectina, ela faz uma paralisia na musculatura do parasita. Vírus não é parasita. Então, a gente não tem essa pessoa que usa ivermectina, por exemplo, para tratar piolho, para tratar sarna precocemente, são coisas que não adiantam, tá? Na verdade, é só isso. Eu quero que vocês tenham essa capacidade de pensar saúde, porque vocês devem estar vendo, por exemplo, para a Covid, que veterinários e pessoas que trabalham com clínica veterinária e todo mundo que tem CRMV pode ser vacinado contra o coronavírus. Por quê? Porque são agentes de saúde, porque a gente lida com saúde pública, tá? A Mariana Tillman falou com você sobre isso. Veterinária é a ciência que estuda saúde única, saúde pública. Então, a gente está aqui para falar muito em animal, e, né, a grande maioria das coisas que a gente fala aqui é em animal. Mas eu quero que vocês tenham essa noção, essa consciência de saúde como um todo, tá bem? Agora sim. Agora eu volto aqui pro gerador de Lero Lero aqui do nosso bate-papo inicial, tá? Já vou compartilhar a tela de novo. Esse computador tá meio cheio, tá devagar. Meio cheio é ótimo, né? Ele tem 1 GB disponível no HD dele. Foi completamente... filhinho. Não compartilhou, né, com vocês ainda. Ainda não. Tá, obrigada. Tá bem devagar. Agora compartilhou, né? Sim. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Lembrando que, quanto à relação parasita-hospedeiro, parasita vai ser o organismo que retira o alimento do outro, e esse outro é o hospedeiro, e o parasita é o que se beneficia nessa relação. Já o hospedeiro é aquele que está sendo parasitado, é o que está sendo prejudicado com essa relação. Então, no parasitismo, é importante a gente entender que não é aquela relação mutualística que a gente falou em microbiologia, em que existe uma microbiota, em que tanto o nosso paciente é beneficiado quanto os micro-organismos que estão ali. Não, no parasitismo, apenas um dos organismos envolvidos é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado. Normalmente, o hospedeiro, o prejudicado, vai ser o nosso paciente, tá bem? E o parasita, que é quem se beneficia dessa relação, é aquele que a gente está tentando eliminar ou controlar. Quanto à relação nos hospedeiros, os parasitas eles podem ser ectoparasitas ou endoparasitas. Os ecto são aqueles que se localizam nas partes externas do hospedeiro, por exemplo, o piolho, a pulga. Aí eu vou falar para vocês, a mosca é um ectoparasita? É, a mosca é um ectoparasita, mas a larva da mosca? A larva da mosca, dependendo da posição, ela é um endoparasita, tá? Porque ela pode se localizar em partes internas do hospedeiro. Então, como por exemplo, o Dioctyophima renale, que é aquela larva gigante do rim, que a gente comentou rapidamente, eu vou voltar a falar com ela sobre vocês, a Taenia solium, tá? Que é a solitária, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. Então, para a gente começar uma interação do parasita com o hospedeiro, o parasita ele deve ter primeiro contato direto com o hospedeiro, deve vencer as defesas do hospedeiro e conseguir se instalar nesse organismo, e vai utilizar o hospedeiro como fonte de alimento a outros recursos. Então, a gente vai ter parasita que vai se alimentar por espoliação, que vai ser aquele parasita que vai sugar o sangue do hospedeiro diretamente ou vai se alimentar do tecido do hospedeiro, como, por exemplo, as larvas das moscas. Ou ele vai ser aquele parasita que vai se fixar no hospedeiro
para se alimentar, por exemplo, como Ascaris lumbricoides, do que esse hospedeiro se alimenta, tá? Então, quando esses nutrientes chegarem lá no intestino, o Ascaris pega esse nutriente prontinho e usa para o seu próprio, em seu próprio benefício. Oi. Tá aparecendo a nossa chamada, não tá aparecendo o slide. Sério? Sim. Ai, que delícia. E eu tô com a câmera aberta? Tá compartilhando a tela, mas não tá nos slides, tá da chamada. Ah, pra mim eu tô com os slides abertos aqui. A tela que eu tô é com os slides abertos. Deixa eu... Vamos lá, obrigada. Pô, tá... Vê se agora foi. Aula. Sim, agora tá os slides. Obrigada. Tá? Então aqui, ó, os slidezinhos que a gente passou, tá? E depois de utilizar esse hospedeiro como fonte, ele precisa prolongar essa associação a tempo de se multiplicar e disseminar seus descendentes, porque o motivo de vida essencial biológico de todos os seres vivos é a proliferação, né, é a perpetuação da espécie. Então, ele tem que se manter ali a ponto de conseguir cumprir um ciclo de sua vida que faça com que ele se mantenha viável, vivo para infectar, ou ainda que ele consiga se reproduzir ali dentro e eliminando através da parte né, da porção interna do hospedeiro para a externa os seus ovos parasitados, ou a pupa, né, ou alguns fragmentos, como por exemplo as proglotes grávidas no caso da tênia. O hospedeiro ele vai ter uma reação que ele vai resistir, vai sofrer um impacto não muito danoso e atenuar o problema, tá? Existe uma tendência para que haja uma adaptação da relação parasita-hospedeiro. E essas relações levam, de maneira geral, os parasitas a se adaptar a uma determinada espécie. O que acontece? Quando um parasita, porque o objetivo do parasita não é matar o hospedeiro, porque se o parasita mata o hospedeiro, de maneira geral o parasita acaba morrendo junto. Porque se ele precisa dos tecidos vivos do hospedeiro para sobreviver, não é vantagem nenhuma ele matar o hospedeiro. Então, quando a gente tem espécies amplamente adaptadas umas às outras, normalmente elas conseguem coexistir. Então, existe, óbvio, um prejuízo à vida desse animal, mas não, normalmente essas parasitoses mais comuns, elas não vão levar os animais ao óbito, justamente porque se o hospedeiro morre, o parasita morre, tá? E existem algumas espécies que se tornam tão adaptadas para um hospedeiro que neles essa coexistência é mais pacífica. Quando eles passam a parasitar outro hospedeiro, aí esse outro hospedeiro ele vai sofrer danos maiores, ele vai manifestar sinais clínicos mais graves, e aí a gente vai ter um desenvolvimento mais grave da doença. Tá bem? E existem alguns que não, parasitas que perdem a capacidade de parasitar outros tipos de hospedeiros. Então, a perda parcial de um ou mais sistemas metabólicos, a capacidade de utilizar outra fonte nutricional do meio externo, vai fazer com que esses parasitas se instalem e acabem dependendo permanentemente desse hospedeiro. E quanto maior for a agressão, menos adaptada esse parasita à espécie que o hospeda. Tá bem? Vocês vão ver, gurias, que tem esses slides eles são um pouco mais pesados de texto, tá? Eu vou falar mais do que vou ler, mas esses slides estão mais pesados de texto justamente porque nas aulas que nós estamos fazendo gravadas, que eu estou fazendo com apresentação de slide, eu não estou preparando um material escrito para vocês, encaminhando, né? Eu preparava um Word, encaminhava em formato PDF para vocês estudarem. E aí, como eu estou mandando em PDF essas aulas gravadas, esses PowerPoints que eu estou fazendo, eu estou carregando um pouquinho mais de texto para que vocês tenham uma base teórica um pouquinho mais densa, além das nossas aulas, tá? Porque eu sei que a aula é curtinha, nem sempre dá tempo de copiar, também não tem, né? A gente está com um percentual bem pequeno da turma aqui, então para que fique melhor para vocês estudarem depois, tá? A gente tem alguns tipos de parasitismo. A gente tem o parasitismo acidental, que é quando o parasita é encontrado em um hospedeiro anormal, ao que é esperado, por exemplo, de Pilidium canino, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, que é aquele parasita gastrointestinal de cães, né, em que na fase larvária ele está dentro do intestino de cães e de gatos.
principalmente, e que ele tem uma outra fase onde ele se insista na musculatura da pulga, que é a fase de cisticerco dele, ele está extremamente adaptado a esses hospedeiros, à pulga, aos cães e aos gatos. Mas pode existir um tipo acidental de parasitismo através quando ele acaba parasitando humanos, tá? Normalmente, dipilidiose em humanos vai acontecer em crianças pelo contato íntimo com os animais, menos cuidados de higiene, levar a mão à boca. Então, a gente tendo um animal parasitado, um cão ou um gato da família parasitada, a gente tem maior chance de ter sempre os humanos da família parasitados. E quem tem hábitos menos rígidos de higiene acaba sendo mais acometido, e normalmente nesses casos são as crianças. A gente tem também os parasitas que fazem um parasitismo errático, que é quando ele vai se encontrar fora do habitat normal. Por exemplo, o Diactyophima renale, que é aquele verme gigante do rim, muitas vezes ele acaba consumindo todo esse tecido renal, faz uma destruição, literalmente uma destruição do rim, e acaba se soltando na cavidade. Então, a gente pode ter aí diactiofimatose, né, com Diactyophima renale solto pela cavidade abdominal, tem vários casos, deem uma buscada na internet sobre isso que vocês vão ver. Tem inclusive um grupo daqui de Pelotas, que é coordenado pela professora Josane, agora não me lembro sobre o nome da Jo, que trabalha com Diactyophima renale aqui em Pelotas, tá? De pouco tempo para cá se descobriu essa parasitose aqui na nossa região, e a gente já sabe que Pelotas é uma cidade endêmica para essa verminose. Então, não é incomum a gente encontrar animais com casos clínicos de Diactyophima renale. O que acontece? Se num parasita gastrointestinal eu vou fazer exame de fezes para buscar ovos de parasita, num parasita renal eu vou fazer um exame de urina para buscar ovos desse parasita, tá bem? Parasitismo obrigatório é aquele tipo básico de parasitismo, onde o parasita vai ser incapaz de sobreviver sem o hospedeiro. Aí, por exemplo, eu botei aqui o Anaplasma marginale. O Anaplasma marginale, que é causador de anaplasmose, a anaplasmose é uma das causas da tristeza parasitária, tá? Da tristeza parasitária bovina, transmitida pelos carrapatos. O Anaplasma marginale é um parasita que vai viver dentro das células do hospedeiro. Então, ele vive dentro de células sanguíneas do hospedeiro. E ele precisa desse ambiente intracelular para conseguir sobreviver. Ele é incapaz de fazer, por exemplo, um parasitismo errático. Tá? A gente tem o parasitismo proteliano, que é aquele que forma que foi aquela forma de parasitismo exclusiva de estágios larvares. Por exemplo, as moscas produtoras de míase, onde as larvas de boa parte das moscas produtoras de míases tem que viver obrigatoriamente no tecido, né? Ou pode viver no tecido, porque tem larvas que podem fazer postura, tem moscas que fazem posturas em outros locais, tá? E tem moscas que fazem postura exclusiva em tecido animal, tá bem? Mas o indivíduo em vida ali, o indivíduo adulto, desculpa, ele vive independente e livre do animal. Ele não precisa viver associado integralmente, né, em todo o seu tempo ao organismo animal. E tem aquele facultativo, que são algumas espécies que podem ter um ciclo de vida livre, integral, né? Eles podem viver toda a sua vida em estágio livre, que são essas moscas que eu falei, são algumas moscas causadoras de míase, mas que também podem ser encontradas em estado de parasitismo. Quais são essas moscas causadoras de míase? A gente tem as moscas que causam míase, que são as que a gente vai estudar hoje, que são as que parasitam tecidos vivos, tá? São as biontófagas, que são as moscas mais comuns que a gente conhece causadoras de míase. E a gente tem as moscas que podem causar míase em tecidos que não estão vivos. Ou seja, existe um tecido necrosado, existe uma lesão pré-existente que necrosou, esse tecido não está mais vivo, mas ele segue associado ao corpo do animal.
E existem algumas moscas que têm a capacidade de fazer parasitismo neste tecido morto, mas que ainda pertence ao corpo do animal. Tá? Normalmente elas vão fazer em material em decomposição, em cadáveres, por exemplo, mas elas também têm a capacidade de fazer esse parasitismo facultativo, ou seja, facultativo é opcional, elas podem facultar, optar por fazer no tecido do animal, mas que não se encontra vivo. Tá? São as necrobiontófagas. Qualquer dúvida, gritem, tá bem? Eu falo meio rápido, ainda mais quando eu tô falando sozinha, assim, olhando para a tela do computador. Tá? Então, aqui algumas diferenças entre infecção e infestação. Infecção vai ser quando a gente tiver uma localização parasitária na superfície externa, que são os ectoparasitas, carrapato, piolho, pulga. Infecção é uma localização interna parasitária, ou seja, endoparasitas. Aqui eu botei como exemplo a Giardia lambia, que é a causadora da giardíase. Gente, normalmente, vocês vão ver, porque a gente tem os termos técnicos, mas a gente tem os termos populares que a gente acaba propagando e utilizando no dia a dia. Então, vocês também vão ouvir que é um termo não parasitológico, né, um termo não técnico dentro do estudo de doenças parasitárias, a gente falar em infestação para se referir a pragas ambientais. Então, eu posso ter, por exemplo, uma infestação ambiental de pulga, ou eu posso ainda ter uma infestação de lacraia, uma infestação de cobra, uma infestação de escorpião, tá? Esses termos, eles também são aceitos, mas eles não são termos técnicos dentro de parasitologia. Infestação em parasitologia significa que eu tenho significa o parasitismo por ectoparasitas. Já infecção, o parasitismo por endoparasitas. O que acontece? Os fungos, as bactérias, eles são parasitas? São, mas a gente estudou eles em micro, a gente não vai estudar eles aqui, tá? Então, assim, um micro-organismo, fungo, bactéria, vírus, óbvio, ele causa uma infecção. Mas aqui a gente vai se referir à infecção como o desenvolvimento de um determinado agente parasitário no interior do corpo do indivíduo, tá? Então, aqui, assim, só uma imagem de um parasitismo por uma infestação parasitária por carrapatos numa vaca. Fale-me. Não tá passando os slides. Ah, tu tá brincando comigo? Tá em qual? Passando o primeiro. Sério? Sim. No aquele bate-papo inicial? Tá antes disso ainda. Tá no primeiro. Cara, vocês estão me ouvindo? Vocês não estão aí. Guria, vocês não estão aí. Vocês estão me ouvindo falar esse tempo todo lendo Parasitologia Veterinária Aula 2? Sim, eu achei que tu não tinha passado ainda, mas aí eu comecei a achar estranho falando da imagem. Nossa, não, puxa. Vou interromper o compartilhamento. Para mim, eu estou compartilhando aqui com vocês. Vamos lá, de novo. Compartilhar a tela inteira. Que droga, né? Eu parei para falar do coronavírus aquela hora e a tela estava compartilhando certinha, né? Quem mandou fazer cagada? Tá. Qualquer coisa eu vou sair, eu vou entrar com outro computador, tá? Que eu tô com outro computador gravando aqui. Okay. Vê se está passando, por favor. Tá? Agora tá passando. Eu vou. Tá, eu vou abrir e ver se passou. Passou? Não. Tá. Continua nos dois. Então eu vou. Eu não vou botar no modo apresentação, tá? Tá. Eu vou. Assim passa, né? Passa. Tá. Então, gurias, eu estava. Ó, aqui estão todos os textos, tá? Aqui, ó. A imagem do parasitismo. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Tá compartilhando? Sim. Tá. Aqui um caso de parasitismo, tá? Por carrapato, né? De infestação por ectoparasita. E aqui um caso de giardíase por Giardia lambia, né? Então, na ingestão, normalmente de material de contaminação fecal oral, então a gente tem tanto uma autoinfestação, né? Uma autorreinfecção, aqui, desculpa, não infestação, uma autorreinfecção, em que sai, né, material fecal e esse animal, pela contaminação do ambiente, pelo contato com as próprias fezes, ele acaba se infectando de novo, ou ainda a transmissão para outros animais que coabitam,
no mesmo local, tanto humanos quanto outras espécies de animais domésticos. Uma coisa que é muito importante quando vocês forem fazer anamnese, quando vocês forem conversar com o tutor, é vocês saberem se existem mais pessoas ou animais na casa e se esses contactantes, humanos ou não, eles têm algum tipo de sinal clínico. Giardíase, por exemplo, ela normalmente quando a gente tem um caso de giardíase, se o tutor não tiver condições de fazer o exame de fezes, ele e o restante da família, e em todos os outros animais, a gente normalmente trata todo mundo, tá? Porque é muito comum que quando haja um indivíduo com giardia, a gente tenha todos os indivíduos da casa também com giardíase, tá bem? Então, vocês saberem, mesmo que a gente não trate de humanos, vocês saberem como estão as pessoas da casa, é importante. Eu já peguei caso, por exemplo, de um tutor com uma micose de unha no pé, acabar passando a micose para o cão, era um Dachshund, tá? Não é o mais comum, normalmente a gente tem as pessoas, né, adoecendo em função das zoonoses que acometem inicialmente os animais, mas a gente tem outros casos também das pessoas transmitindo para animais, tá? Já peguei um caso uma vez de um gato que tinha sido deixado numa clínica, eu fui lá só para fazer alguns exames nele, coletar material para o laboratório, e aí eu perguntei para a veterinária, né, para a paciente dela, eu estava indo a pedido da veterinária, como representante do laboratório. E aí eu perguntei se eu podia entrar em contato com a tutora, ela me disse que a tutora era de família, né, a tutora era muito pobre, não ia ter condições de levar os outros animais, tinha levado só aquele gato que estava muito mal, o gato estava com esporotricose. Aí eu perguntei se eu podia ir visitar a tutora, entregar o gato para ela e já visitar a casa, ela me disse que sim. Aí eu fui, no final a gente achou mais um gato, um cachorro e a tutora com a mesma doença, tá? Então, de nada adiantaria a gente tratar só aquele gato e deixar aquele ambiente extremamente contaminado e aqueles outros dois animais e a tutora doentes, porque a gente ia continuar com um ciclo de transmissão constante, tá bem? Então, vamos aos ectoparasitas. Hoje a gente vai falar da ordem Diptera, tá? Que se caracterizam por serem alados, ou seja, eles têm asa, em sua grande maioria. Alguns possuem só asas vestigiais, mas eles têm asas, mesmo incapazes de voar, tipo a galinha, tá? Tipo o avestruz, eles continuam tendo asas, mas são incapazes de voar. Não que eles sejam insetos, tá, gente? Contém um par de asa membranosa e funcional e um par de asa rudimentar chamada de halteres, que são utilizadas para equilíbrio desses animais no ar. A gente está falando de mosca e de mosquito aqui, tá bem? Então, a gente tem prejuízos desses insetos, tanto a humanos quanto animais. Então, aqui eu coloquei com um humano e um animal um caso de leishmaniose, que é transmitido através de mosquitos. Aqui, ó, também leishmaniose. Aqui a gente tem uma bicheira, né? Então, uma míase secundária. Aqui a gente tem uma míase primária, ou seja, berne. Vocês já podem ver que uma das grandes diferenças aqui é que nas bicheiras a gente tem todas as larvas compartilhando uma única cavidade, e essa cavidade ou uma cavidade pré-existente do corpo desse animal, como por exemplo uma cavidade nasal, ou ela é uma ferida que foi aberta. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de machucado, qualquer tipo de ferida. Por exemplo, depois de esquila de ovelhas, né, o porquê da prevenção, do porquê de se utilizar medicamentos para impedir que se posem moscas ali naquelas feridas. E aqui a gente pode ver que cada uma das larvas ocupa um orifício próprio. E aqui, no caso dos bernes, a gente não precisa ter uma lesão pré-existente ou uma cavidade existente. Claro que se eu tiver alguma lesão, eu vou ter uma maior atração das moscas por aquele espaço. Eu tenho, por exemplo, um cachorro de uma amiga, que é um cachorro que não tem movimento de trem posterior. Ele teve sinomose quando pequeno, ele é um ovelheiro, ele teve sinomose com mais ou menos 2 meses e ficou com atrofia de trem posterior. Então ele é um cachorro que se arrasta no pátio. E seguido ele se machuca. Então então eu já tirei berne. Agora a última vez que eu tirei, não lembro quanto tempo faz, mas deve fazer 1 mês e meio, 2 meses, eu tirei
13 bernes do prepúcio dele, tá? Então ele se arrasta, ele faz uma ferida, as moscas se atraem por aquele local com machucado, e aí acaba que os ovos, porque vocês vão ver que os bernes, eles ficam, uma mosca, que é a mosca que bota o ovo dessa larva, ela vai botar o ovo na barriga de uma outra mosca, tá? No abdômen, na região abdominal de uma outra mosca, essa outra mosca vai posar, com o calor do corpo, esse ovo eclode e a larva vai acabar infectando aquele espaço ali, tá? Mas os bernes, eles não precisam de uma lesão pré-existente, mas em toda situação em que a gente tem um ambiente muito sujo, ou a gente tem machucado, ou a gente tiver uma grande exposição de alimento para essas moscas, a gente vai ter maior atração delas por aquele espaço. Se a gente tem mais atração de mosca, a gente com certeza vai ter mais casos de berne, mesmo que a gente não tenha, mesmo que ele não precise de uma lesão pré-existente, tá bem? E aqui também, um caso, só uma representação de, né, de como esses ectoparasitas podem adoecer pessoas. Tá bem? Então, moscas de importância veterinária. A gente tem a mosca doméstica, que é essa mosca comum, essa mosca que a gente vê, essa mosca pretinha que a gente tem, né, que tem em casa, que tem em todos os ambientes de cidade, e ela pode causar uma míase acidental, tá? Ela não é uma mosca que faça míase em princípio, mas pode acontecer. A gente pode ter caso, gente, de alimentação, por exemplo, com fruta larvada e pode ter uma míase gástrica, tá? Um desenvolvimento de larvas dentro do nosso sistema gastrointestinal pela ingestão de material, de alimento larvado. Bem, a gente tem a Cochleomia omnivorax, que é uma mosca biontófaga. Ela é bem importante, a gente vai falar sobre ela, ou seja, ela parasita tecidos vivos, tá? Causando míase. A gente tem a Cochleomia macelária, que é uma necrobiontófaga, então ela vai causar um parasitismo de tecidos necrosados. E a Crisomia espécie, tá? Que também é necrobiontófaga. E a gente tem a Dermatobia hominis, que é uma mosca biontófaga causadora de míase em tecido vivo. Essas moscas necrobiontófagas, até um tempo atrás, elas eram inclusive desejadas, tá? Se vocês forem ver algum filme medieval, alguma série medieval, as pessoas se utilizavam desse tipo de larva de mosca justamente para fazer a limpeza de um tecido necrosado, né? Se vocês forem fazer, por exemplo, quem pretende, né, fazer veterinária, eu fui monitora de anato na minha época de veterinária, então uma das coisas que eu fazia muito era produzir peças de anatomia. E a maneira como a gente faz, a maneira mais eficiente que a gente tem para fazer uma limpeza de uma peça, por exemplo, tu pegar um crânio, tu fazer a limpeza desse crânio, mais do que a gente pegar e ficar limpando de bisturi, tirando tecido, é tu colocar em água e deixar vir mosca. E vai larvar, e vai posar mosca, e as larvas vão se alimentar, essas necrobiontófagas, até que elas vão limpar, elas vão consumir todo aquele tecido necrosado, e vai nos sobrar só o osso, limpinho. Aí a gente lava o osso, e elas fizeram todo o trabalho para nós. Também, um dos problemas das moscas, que todas as moscas causam esse incômodo, é a deambulação. Então, aqui só trouxe um exemplinho, né, de um livrinho infantil que tem que a vaca mimosa e a mosca zenilda, né? Que a mosca, né, que no livro tem essa brincadeira de que a mosca acha a vaca tão linda, que se ela fica sempre coladinha na vaca, ela também vai ser linda do mesmo jeito. Isso é a mosca, ela tá sempre colada no animal, ela causa esse incômodo, essa neurose, não só das moscas hematófagas que vão picar o animal e vão causar incômodo, mas também pela deambulação. Pelo animal tá sempre tentando escapar da mosca, balançando cabeça, tremendo, né, a musculatura superficial da pele para tentar espantar, balançando o rabo. Esse incômodo geral causado pelas moscas, ele já causa um estresse. Um dos problemas que a gente tem são os locais sujos. Então, a gente vai ter o ciclo da mosca que faz a postura nas fezes. Então, não só a mosca que faz a postura das suas larvas no tecido vivo do animal, que vai causar as mias, mas a gente também tem as moscas que fazem esse material em decomposição, entre eles as fezes. E tem a mosca do chifre, que eu não sei. Eu sei que vocês, né, são bem interessadas em clínica de grandes, e a mosca do chifre é um problema muito grande em bovinocultura,
tá? Não só na bovinocultura leiteira, mas também na bovinocultura de corte. E a mosca do chifre, ela faz justamente a oviposição, ou seja, ela faz a postura desses ovos nas fezes. Uma das soluções muito boas para isso, e por isso que eu sempre trago para vocês os tempos de ciclo, é que se faça uma compostagem, tá? E essa compostagem ela pode ser tanto dentro de valas, quanto ela pode ser em alguma das extremidades do potreiro, e as fezes elas sejam todas amontoadas nesse canto por um período de 10 dias. Depois, passados 10 dias, que as moscas vão ter feito postura, se tapa com lona as fezes e se deixa exposta ao sol. A temperatura fica muito alta e esses ovos se tornam inviáveis. Então, a gente conhecendo o ciclo, o tempo desse ciclo das moscas aqui, a gente consegue saber por quanto tempo a gente consegue deixar. A gente precisa deixar essa lona tapada para que a gente inviabilize aquela próxima geração de moscas que a gente teria, tá? Essa é uma das soluções encontradas. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês quando a gente falar em controle de mosca do chifre daqui a uns minutinhos. Tá? Então, a mosca do chifre é a Hematobia irritans, tá? Dá para saber. Então, só pela hematóbia, tá? Então, a gente sabe do hema, a gente já sabe que ela se alimenta de tecido sanguíneo, e o irritans é que ela é bastante chata, tá? Ou também conhecida como mosca do chifre. Ela é uma mosca bem pequenininha e ela é hematófaga, ou seja, ela se alimenta de tecido sanguíneo e é considerada uma praga dentro da bovinocultura. A grande chatice da Hematobia irritans, ou da mosca do chifre, ela também é conhecida como mosca dos estábulos, tá? Não é só o fato da deambulação, ou só a irritação, a dor causada pela hematofagia. O problema é que ela é uma mosca, cada uma dessas mosquinhas, ela vai se alimentar de 15 a 40 vezes por dia. Quando a gente tem um grande número desses animais, desses insetos, a gente tem um grande número de moscas se alimentando 40 vezes ao dia, até 40 vezes ao dia em cima daqueles bovinos. Então, vocês conseguem imaginar o incômodo que isso causa. Então, os maiores prejuízos do rebanho infestado por mosca do chifre, ó, aqui, ó, tinha... Isso aqui eu vou entregar para vocês, tá? É de um material que eu peguei do CRMV, eu vou compartilhar com vocês esse manualzinho aqui. Vai ter perda de ganho, perda de peso, tá? Ou vai zerar o ganho de peso, né? Ao invés às vezes o animal não perde peso, mas ele para de ganhar peso, pode ter uma queda na produção leiteira, e essas são consequências principalmente do estresse provocado pela ação irritante de mosca, e não tanto, a gente não vai ter um problema de anemia nesses animais em decorrência do parasitismo pela Hematobia irritans. Não, a gente vai ter problemas decorrentes do estresse causado pela constante picada dessas moscas nos animais. Então, as moscas vão se posicionar em áreas onde os animais têm dificuldade de alcançar, então como abdômen, dorso, ponta de orelha, vão causar irritação e desconforto, tá? Isso acontece principalmente em período quente e úmido, porque essas moscas elas têm uma multiplicação muito rápida e elas se multiplicam principalmente em material fecal dos bovinos. E aí o gado fica constantemente se mexendo para espantar esses animais. Isso num período de calor incomoda mais ainda. O gado acaba se juntando, que aumenta ainda a temperatura, né, dentro da população de bovinos, porque o gado se junta para tentar se proteger desse parasita, vai ficando irritado, vai ficando cada vez mais desconfortável e acaba evitando o pastejo. Então, a gente sabe que um animal, para que ele produza, ele precisa estar confortável. Em situação de estresse, o principal hormônio produtor do leite é a ocitocina. Em situação de estresse,
o organismo corta a produção de ocitocina. Então, existe uma perda de até 20% da produção leiteira em função de parasitismo por mosca do chifre, de surto em propriedade por mosca do chifre. E como esse animal vai ficar desconfortável também e vai evitar o pastejo, a gente pode ter até 10% de perda de peso, ou seja, a gente pode ter 10% de perda de peso vivo lá no final, na venda desse gado para o abate, tá? Então, as fezes frescas dos bovinos são o local de proliferação da mosca do chifre, onde as fêmeas vão fazer a oviposição, ou seja, elas vão fazer a postura de ovos, e em 24 horas essas larvas, esses ovos vão eclodir, sendo liberadas larvas, tá? E na fase adulta, essas larvas vão continuar parasitando dentro da propriedade. Como é que a gente controla, gente? A gente precisa de 3 frentes, tá? Na verdade, 2 frentes. Uma é controlar a produção de larvas, outra é controlar a chegada dessas larvas nos animais, e a gente precisa ainda fazer uma rotação de mosquicida, porque existe uma coisa chamada adaptação do parasita àquele produto. Então, precisa ter uma constante rotação dos mosquicidas para que esses animais não consigam se adaptar a eles. Existem 4 classes, tá? Que são os piretróides, os organofosforados, as lactonas, macrocíclicas e os fenilpirazóis. Os organofosforados, os piretróides, são os mais utilizados em função do preço. O controle da produção de larvas também se faz através de compostagem, dessa que eu expliquei para vocês, né? Onde a mosca vai fazer a postura dessas larvas. Essas larvas vão eclodir em 24 horas, tá? Mas elas não vão conseguir se tornar adultos viáveis, ou se a postura foi feita um pouquinho antes de colocá-lo, inclusive esses ovos são inviabilizados. E o controle da ação hematófaga, direto no nosso paciente, direto nos bovinos, através de banho com os mosquicidas, através de brinco mosquicida, impregnado com produto, tipo as coleiras que tem, sabe, para pulga de cachorro mesmo, ou através de puron, que é esse banho por aspersão, tá? Tipo se faz em grama mesmo, em ambiente, se faz no gado através de spray. Ó, só para mostrar para vocês, é uma mosquinha realmente bem pequenininha, ó. Tá? E olha aqui o grau de parasitismo. Vocês pensam em cada uma delas picando de 15 a 40 vezes o animal. E aqui só para mostrar o ciclo completo reprodutivo da mosca do chifre. Também vocês podem ver que a grande maioria das ilustrações que trazem é em bovino leiteiro, tá? Porque o prejuízo é muito grande, porque são animais estabulados também, em que acaba que não são criados em criações extensivas, onde a gente tem um potreiro grande, e esse animal consegue se manter um pouquinho mais distante do local onde ele está defecando, por exemplo, se ele tiver que se afastar. Tá? E agora a gente vem para as míases. Tá bem até aqui tranquilo, gurias? Sim, não, tá bem. Tá, obrigada. Então ali, míase. Como eu falei para vocês, míase pode ser tanto berne quanto bicheira. Então aqui, uma foto de um berne sendo tirado com uma pinça, e aqui uma foto de uma bicheira com um número bastante grande de larvas, secreção. A gente vê aqui, ó, tá bem vermelho o bordo dessa lesão, tá edemaciado, ó, tá com todos os bordos arredondados. Então, para a gente ter inflamação, a gente precisa de dor, calor e rubor, tá? Então, rubor é essa vermelhidão, muito provavelmente pelo inchaço que tá, pela coloração, deve estar quente também, tá? Então, calor. E com certeza esse animal está sentindo dor também, tá? Então, aqui o processo inflamatório a gente pode ver que está bem exacerbado. Na prática, na vida prática, vocês vão ver que todo mundo vai tratar bicheira como sinônimo de míase e berne, né? A gente chama só de berne, mas bicheira vai ser tratado como sinônimo de míase, tá bem? Então, caso falem assim para vocês, vocês entendem. A mesma coisa que eu vou falar para vocês aqui, que não existe vacina anti-sil. Mas se as pessoas falarem vacina anti-sil com vocês não precisam ser simplórios de explicar para o mundo inteiro leigo que isso não existe, tá?
vocês simplesmente conseguem compreender o que a pessoa está falando para vocês. Aqui. Então, a míase é uma infestação de pele que vai ser ocasionada pelo desenvolvimento das larvas. Existe um grande número de moscas, tá? Mas nem todas essas moscas elas são capazes de causar míase, e nem todas as que são capazes de causar míase causam com frequência esta doença, essa infestação. Essas larvas vão invadir a pele ou orifícios naturais, então como nariz, ouvido, olhos, entre outros, e a gente vai ver que isso acontece em ovinos e caprinos principalmente, como na nossa região a gente tem uma criação bastante expressiva de ovinos, a gente vai ter uma dessas moscas que vai causar míase cavitária, e a nossa grande preocupação aqui vai ser a ovinocultura, e elas vão se alimentar de tecido subcutâneo, completando essa fase de vida larvária. Depois disso, essas moscas, essas larvas, elas naturalmente caem do corpo do animal, para então, essa pupa, quando amadurece, essa larva, quando vira pupa, ela vai cair do corpo do animal e vai gerar um indivíduo adulto no solo, tá? Então, se a gente não tirar um berne do animal, se esse animal tiver um berne, e esse berne não sair do animal, a gente não tirar, fora todo o incômodo que ele vai ver, é uma doença autolimitante, é uma infestação autolimitante, porque no momento que esse berne cair, se não vier outra mosca e fizer postura, esse animal deixou de ter berne, mesmo que a gente não faça retirada. A questão é que vai ficar a um processo dolorido por um período muito grande de tempo se a gente não interromper isso, tá bem? Então aqui, ó, as duas biontófagas que eu falei para vocês, a Cochleomia omnivorax como causadora de bicheira, e a bicheira é chamada também de míase secundária, e a Dermatobia hominis como causadora de berne, que é uma míase primária ou furunculoide, tá? Então faz uma lesão semelhante ao furúnculo. Oide sempre é semelhante. Se vocês virem qualquer expressão que trate como oide, quer dizer que é semelhante àquele formato. Então, furunculoide é semelhante ao tipo de lesão causada nos furúnculos. Então, a Cochleomia omnivorax está aqui à esquerda, tá? A fêmea ela vai produzir de uma só vez um número muito grande de ovos e ela vai fazer a postura. Então, todas aquelas larvinhas que vão estar dentro da bicheira, elas vão ser larvinhas irmãs, vão ser gêmeas, coisa mais bonitinha, né? E aqui a mosca causadora do berne é a Dermatobia hominis, ela é uma mosca bem grande, tá? E cada larva do berne fica no seu próprio espaço, tá? Existe um espaço, uma cavidade para uma única larva. Ah, Luísa, mas é possível eu ter mais de uma larva no mesmo lugar? É possível, porque no momento em que uma fez a postura, eu fico com aquela ferida ali e outras moscas vão se atrair por aquele local, pela quantidade de secreção, né, que representa alimento para elas. Havendo isso, mais moscas carreando os ovos de Dermatobia hominis no abdômen vão posar ali, posando ali, o ovo vai acabar eclodindo e vai causar essa presença de mais um berne ali que pode compartilhar, sim, esse espaço cavitário, tá? Mas não necessita e não é o mais comum, tá bem? A última vez até que eu tirei esses 13 bernes do prepúcio, eles já estavam em uma cavidade única, eram 13 bernes adultos. A gente vê que ele é adulto, que ele já começa a ficar peludinho. Então, o berne, tá? A lesão do berne é uma pápula, ó. Aqui que eu começo a falar os termos técnicos. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me falando, tá? Alguns eu vou explicando e outros me passam. Então, uma pápula, tá? Uma lesão papular, é esse formato de lesão, tá? De bordo elevado. Eritematosa, ou seja, com vermelhidão na volta. Pruriginosa, ou seja, que dá coceira, que vai iniciar o desenvolvimento 24 horas depois da penetração. Ela vai ficar com 1 a 3 centímetros de diâmetro, tá? E quase 1 centímetro de altura no ponto inicial. Mas a gente pega berne, em humanos os bernes são menores. Em animais, a gente tem bernes realmente muito grandes. A gente tem bernes de 6 centímetros em humanos, tá? Em cães, desculpa, gatos, bovinos. Vai sair uma secreção serosanguinolenta, o sero significa aquela secreção translúcida, sabe quando está resfriada, que cai aquela aguinha do nariz? Aquilo é uma secreção serosa, tá? E essa lesão ela pode se tornar purulenta, ou seja, uma lesão vai se tornar purulenta quando eu tenho presença de uma infecção secundária, e pode ter crosta, porque o crosta é o ressecamento dessa quantidade de secreção toda,
tá bem? Então, é comum que as larvas se projetem através dessa abertura central. As lesões são dolorosas e pode ter uma reação inflamatória perilesional, ou seja, no entorno dessa lesão, e linfadenopatia regional concomitante. Ou seja, ao mesmo tempo nós podemos ter linfonodos aumentados em decorrência de todo esse processo inflamatório e possivelmente infeccioso que acontece nesse espaço. Mas normalmente são lesões limpas, tá? Porque esse tecido vai sendo consumido e essa ferida vai sendo limpa pela própria ou pelas próprias larvas que estão ali presentes, tá bem? O que acontece, gente, em humanos, e há um tempo atrás ainda, quando eu fazia faculdade, se fazia algumas coisas, se abafa essa larva, se abafa o buraco, e aí essa larva vai vir para fora para respirar, e aí a gente agarra essa larva com uma pinça e puxa ela para fora. E aí tu fica ali mexendo naquele machucado, com o cachorro se mexendo, às vezes tinha que fazer sedação, dependendo do cachorro, gato, vaca, né? Tinha que fazer sedação, ou tu tinha que fazer uma contenção física um pouco mais forte do animal, né? Na tesoura, ou alguém fazendo uma contenção mais firme, se fosse um animal de pequeno porte. Hoje em dia, a gente usa muito antiparasitário para isso. Em grandes animais, tu vai usar muita ivermectina. Em pequenos animais, a gente usa Capstar. E aí tu administra o Capstar no dobro da dose recomendada para atividade antipulga. Em 24 horas a gente tem a morte dos parasitas e aí a gente faz a limpeza dessa ferida, tá? Já com os parasitas mortos, porque vocês podem ver, olha aqui o formato deles, ó, que ele vai se prendendo, eles têm espículas ao longo do corpo. Então é muito dolorido, eles vão tentando se agarrar enquanto a gente tira quando eles estão vivos. E aí essa remoção é uma remoção bem dolorida. Quando a gente tem um número muito grande de berne parasitando um animal, isso pode ser bastante incômodo. Por isso, de preferência, a gente tira esses animais, esses parasitas já mortos, tá? É muito mais confortável para o animal e muito mais fácil para a gente também. E o risco de dar problema, da gente romper, por exemplo, um parasita desse, da gente causar uma infecção secundária, diminui consideravelmente. O berne, tá? Ou dermatobiose, como é conhecida o parasitismo por essa larva da Dermatobia hominis, ele é causado assim, ó. Eu falei para vocês que tem que a mosca, que é a Dermatobia hominis, ela vai fazer a postura no abdômen de outra mosca. Então a Dermatobia hominis é uma mosca realmente grande, ela é uma varejeira, tá? E ela pega moscas menores no ar durante o voo, ela agarra a mosca, faz a postura no abdômen dessa mosca e vai embora. Ela raramente se arrisca a ponto de se aproximar dos hospedeiros, tá? Dos nossos hospedeiros aqui, dos nossos pacientes. Essa outra mosca, inocentemente, posa no animal por qualquer outro motivo, que eu falei para vocês, atraída por alimento, atraída por secreção, ou ela simplesmente posa no animal. E aí, acontecendo isso, com o calor do corpo do animal, esse ovo vai eclodir, essa larva vai acabar se desenvolvendo. Tá bem? Já a bicheira, a gente vai ter a míase de ferida, ó, e a míase cavitária, tá? A míase de ferida é o mais comum. É aquele caso em que a larva é depositada diretamente numa ferida supurada, num tecido ou num tecido em decomposição, né? Se forem moscas, se forem necrontófagas, e os vermes eles podem ser visíveis na superfície, dentro ou ao redor da ferida, e podem se alojar embaixo da superfície cutânea. Tá bem? Às vezes a gente tem umas mias que ficam um pouco mais escondidinhas, não ficam com toda aquela exposição, e que um tutor mais atento, mais descuidado, não vê. Existe uma campanha, inclusive, dizendo que míase, né, que bicheira não é doença, é maus tratos, tá? Porque vai sempre ser, se a gente tem um desenvolvimento de uma grande quantidade de larvas, quer dizer que esse animal, ele não é um animal que é bem cuidado, ele não é um animal que tem um tutor atento, uma tutora atenta que faz, que vistoria ele, que faz os cuidados diários nele, porque é um animal que faz pelo menos 2 vezes por dia fazer alimentação e olha para esse bicho, a gente consegue enxergar se ele tem uma bicheira ou não, né? O cheiro da bicheira é muito ruim, daquele tecido sendo consumido, aquela ferida aberta, é um cheiro de secreção muito forte, é um animal que está visivelmente com dor, desconfortável, vai ter presença de secreção, onde o animal fica parado, tá? Um animal que vai se alimentar menos.
Eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu senti o cheiro de bicheira na minha vida, eu era criança, era pequena, estava dormindo num quarto lá no sítio, e daqui a pouco me acordei com um cheiro horroroso, horroroso, horroroso. Tinha um cachorro que tinha fugido, tinha brigado com outro, tinha fugido e sumido. E aí ele apareceu, a gente estava de casa aberta, e ele resolveu entrar e se esconder embaixo da minha cama. Ali, aí que eu acordei um cheiro horroroso, um cheiro de podre, e aí eu olhei embaixo da cama, tava ali o Baito, pobrezinho, todo. Aí já fui ajudar, né, a limpar a bicheira, tá? Mas é um cheiro bem forte, é um cheiro adocicado de secreção. Então, normalmente, uma mosca vai chegar ali naquela ferida pré-existente, vai fazer postura, ela vai postar de 200 a 300 larvas, e aí a gente tem também, quanto maior aquela ferida vai ficando, maior atração de mosca vai tendo, e novas posturas vão sendo feitas naquele local, tá bem? Preferencialmente em feridas pré-existentes, a gente tem casos de bicheira. Mas a gente tem também a míase cavitária, que é essa bicheira que acontece em cavidades pré-existentes do corpo do animal. Então, pode acometer o olho, nariz, intestino, boca, ouvido. Eu tinha um cachorro, por exemplo, que não tinha um olho. Eu achei ele, eu peguei ele na rua, já resgatei ele. Ele não tinha um olho, mas ele fez muito provavelmente uma lesão e ele teve uma redução do tecido ocular. Então, ele tinha um orifício ali ainda. E juntava secreção e era feito limpeza. Já aconteceu de um dia para o outro, a gente vê que tinha presença de ovo de larva de mosca ali quando a gente foi fazer a limpeza, tá? Porque era uma cavidade pré-existente, onde essas moscas encontraram um ambiente adequado para fazer postura de seus ovos, tá? Existem espécies de moscas que têm maior predileção por esses locais específicos, como, por exemplo, o Estrus ovis, que causa oftalmomíase em humanos e em animais, mas causa muita lesão em cavidade nasal de ovelhas. Vocês lembram quando a gente viu a anatomia ali, os seios nasais, os seios paranasais, tá? Então a gente tem ali, nos animais, a gente vai ter a trufa nasal, depois a gente vai ter os cornetos nasais, né? Tem os seios nasais. Então essas moscas elas acabam entrando pela cavidade nasal, se instalam, passam pelos cornetos, ou se instalam nos cornetos, ou ainda dentro dos seios nasais, e aí naquelas cavidades oxigenadas, com pouquíssimo aporte sanguíneo, eles acabam fazendo a postura e vão, como a gente sabe que o canal lacrimal passa por dentro desses seios faciais, a gente faz também uma lesão oftálmica, tá bem? E tem relação, tem ligação com, com os dentes dos pré-molares, tá? Então a gente pode ter lesão oral também, tem lesão com cavidade ocular, pode fazer uma lesão bem feia, inclusive tem alto número de mortalidade quando essas larvas acabam se estendendo até o tecido cerebral, tá? Vai causar incoordenação, vai causar outros sinais neurológicos e vai, obviamente, levar o animal a óbito, tá? Então o Estrus ovis, ele é também conhecido como mosca nasal das ovelhas, ou oestrose, tá? E ela tem como hospedeiros pequenos ruminantes, principalmente ovinos e caprinos. Para a gente aqui é mais importante em ovinos. E é causada pela larva da mosca Oestrus ovis, tá? Que é uma das principais patologias que atinge a ovinocultura. Ela também é conhecida como bicho da cabeça, rinite parasitária ou falso torneio, tá? Justamente pelo movimento de cabeça que o animal faz. E a rinite, porque a rinite vai ser a inflamação dos, dos tecidos nasais e dos seios nasais, tá? Então, os sintomas observados são corrimento nasal mucopurulento, a gente vai ter por causa da rinite traumática, que vai ser causada pela presença desses parasitas. Os animais vão estar indóceis, inquietos, mostrando dor, espirrando na tentativa de expulsão daqueles parasitas, com dificuldade de respirar, cegueira em função de lesão oftálmica em decorrência dessa lesão nasal primária, incoordenação motora quando a gente tiver envolvimento de tecido nervoso central, tá bem? E andar em círculos, como por exemplo o caso da Rebeca, que tem síndrome vestibular do cão idoso, a gente tem também casos de otite, a gente tem casos de lesão de tecido cerebral, tá? Incoordenação, óbito, e essas larvas elas podem permanecer no tecido do animal por um período muito grande de tempo. Aqui uma foto só, uma imagem, a mosca ela entra pela cavidade nasal, faz a postura nos seios, e a gente pode ter desenvolvimento, inclusive, de tecido cerebral,
tá bem? Mas normalmente essas larvas, elas vão acabar saindo depois pelo tecido nasal, através de espirros, né, através da remoção do próprio animal, ou naturalmente, por gravidade, no momento de eclodir, e o parasita adulto segue seu ciclo de vida. Aqui uma foto, isso aqui, gente, é de corneto nasal, tá? Se houvesse, se tivesse íntegro esse tecido, a gente teria aqui a trufa nasal, e aqui assim seria o focinho ao comprido, e aqui assim, olhos, tá bem? Não sei se vocês conseguem entender. E os cornetos, eles têm esse formato trabeculado, tá? Aqui é bem a parte central do focinho ali, do osso de cima da cavidade nasal. E olha a presença das larvas parasitando esse tecido. Tá? Um tecido também bem inflamado. Olhem a cor, tá? Olhem como também existe um aumento de volume, tá? Uma demaciação desses tecidos. E aqui uma representação de onde fica o parasita. Essas são os principais problemas que a gente tem de parasitose relacionadas às moscas. Então, a mosca do chifre, pelo incômodo, tá? Não tanto pela hematofagia, pela espoliação pela hematofagia, mas sim pelo incômodo, pela deambulação e pela né, pelo constante número de vezes em que esses animais são picados, em que o gado é picado por essas moscas. E também os casos de míase, então, míase cavitária, tá? Míase em lesão pré-existente e o berno. Também, entre as principais doenças animais transmitidas por mosquitos, a gente vai ter a leishmaniose. Eu trouxe para vocês aqui a leishmaniose, malária e anemia infecciosa equina. Para as três que eu trouxe para vocês, tá? A leishmaniose tegumentar americana é uma zoonose com distribuição mundial. Eu trouxe para vocês aqui tanto a leishmaniose tegumentar quanto a leishmaniose visceral. Vou falar brevemente com vocês. O parasita é um protozoário, e aí, né, tem a infame pergunta qual a diferença entre um protozoário e um vírus, porque tanto a leishmaniose quanto se você tem acompanhado, né, a CPI, vocês entendem a provocação, mas tanto a leishmaniose quanto a malária, elas são causadas por protozoários, são transmitidas aos animais pelos mosquitos, né, por protozoários que estão dentro do trato gastrointestinal de mosquitos, enquanto que a anemia infecciosa equina, ela é um vírus que também é transmitido pela picada de mosquitos, entre outros tipos de transmissão, tá bem? A malária, inclusive, para malária que a gente usa, né, cloroquina. Tá? Então, a leishmaniose era uma zoonose, ela tem distribuição mundial. Até uns 10 anos atrás, a gente não tinha leishmaniose aqui. O primeiro caso, inclusive, de leishmaniose canina que a gente teve aqui em Pelotas foi no cachorro de um amigo meu, do Cristiano Rosa. Ele tem um canil, ele é criador de cocker. Tá, coisa mais linda são os cockers dele. E ele tinha um cocker que era importado da Espanha, passou um tempo em São Paulo e veio para ele. E ele suspeitou de leishmaniose depois de um tempo, se faz o teste, né, para ver se existe, faz o teste sorológico, depois se faz o teste parasitário. Caso o animal desse positivo, até então era eutanásia obrigatória. Hoje em dia, a gente não tem mais a eutanásia obrigatória, mas existe uma obrigatoriedade de adesão ao tratamento, tá? E esses animais são rotineiramente acompanhados e cadastrados dentro de cada cidade que tem, e o tutor tem a obrigação, sob pena criminal, né, e de fazer acompanhamento deste animal, de mandar notícias, de fazer o tratamento correto e de fazer uma prevenção contra mosquitos. Por que não se tratava animais? Porque todos os animais não existe cura, não é uma doença de controle, não é uma doença de cura. Os animais, eles não ficam curados de leishmaniose e eles são portadores permanentes. Então, um humano que conviva com esse animal, ou um humano que conviva num ambiente próximo a esse animal, então que um mosquito possa picar esse animal e vir a picar qualquer pessoa, essa pessoa se torna suscetível à doença. E
E existe o tratamento é muito restrito. Então, um dos medos era, se utilizar o tratamento em animais, a gente pode acelerar um processo de resistência e acabar não tendo mais um tratamento efetivo para humanos. Tá bem? Ainda é uma briga bem grande a leishmaniose em animais. Hoje tem um projeto de uma amiga minha também, a Tabata, que tem um projeto chamado Descomplica Leixe. O Descomplica Leixe foi criado no início do ano passado, tá? Pela Tabata Dias, eu posso passar o contato para vocês, ele é super acessível, se tiver interesse ela pode vir conversar conosco em aula também. E onde a Tabata fala sobre isso. Para poder estudar leishmaniose, ela foi para o Paraná, passou um tempo, foi para Paraná, nada, mentira minha. Ela foi para Paraná, ela foi para o Paraná e depois ela foi para Minas Gerais para estudar um pouquinho. Ela passou um período na Fiocruz, no Paraná, e passou um período dentro da UFMG também, tá? Os agentes etiológicos, eles são da família Trypanosomatidae, tá? São vários tipos de protozoários dessa família, tá? Do gênero Leishmania. E ele é intracelular obrigatório, ou seja, ele vive dentro de células do hospedeiro. Por isso, aquele ciclo que nós conversamos do ciclo heteroxeno, na aula passada. Os vetores da Leishmania, que são esses protozoários, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes com vocês, gente, porque eu não preciso que vocês saibam o nome dos flebotomínios, tá? Que causam. Eu só preciso que vocês entendam quando desconfiar ou como orientar uma pessoa num caso de desconfiança de leishmaniose e a gravidade dessa doença e que ela é uma zoonose, tá? Ela é uma doença que é transmitida de animais para humanos através dos vetores que são os mosquitos, tá bem? Diferente de outros mosquitos, os vetores, esses mosquitos que transmitem a leishmaniose, eles não têm esses hábitos de postura em água parada, como são essas outras prevenções a mosquitos que a gente faz, tá? Mas eles vão acabar fazendo postura em tronco de árvore, em casa, estábulo, canil, ou seja, em locais, em ambientes onde esses animais ficam albergados. A fêmea vai se infectar quando ela fizer hematofagia, ou seja, quando ela sugar sangue num reservatório mamífero infectado, ou seja, em algum animal doente, vai ingerir uma das formas do parasita. No intestino do mosquito, essa forma vai se diferenciar, se multiplicar e ir para a região probóscida do mosquito, ou seja, para a boca, para a região do mosquito que pica, tá? Quando o mosquito for picar, como o mosquito suga sangue, assim como todo animal que suga sangue, ele precisa, inicialmente, injetar um anticoagulante no hospedeiro. Porque vocês pensem que o tamanho daquele furinho, se o mosquito colocasse ali as peças bucais, né, a probóscida para fazer a sucção do sangue, nesse momento o sangue já ia coagular. Então ele coloca ali, injeta um anticoagulante, e é nesse momento em que ele injeta o anticoagulante que o parasita que está ali na cavidade oral do mosquito é introduzido no sangue do hospedeiro, tá bem? E aí, depois que vai para o sangue, esse parasita é fagocitado. Vocês lembram que a gente falou isso em tecido sanguíneo, lá na parte que a gente estudou fisiologia? Os macrófagos vão englobar, que são células de defesa, vão englobar esse parasita, só que esse parasita, ao invés dos macrófagos englobarem ele e matarem ele lá dentro, pela fusão do fago lisossomo, né, que são porções que tem dentro dos macrófagos, essa fusão não acontece e esse parasita começa a viver ali. Então ele vira, gente, que nem naqueles filmes de soldadinho, ele vira um soldadinho fantasiado. Então, é aquele prisioneiro que derruba um soldado, veste toda a roupa de soldado e se mistura no meio de todo mundo e ninguém percebe ele ali dentro, ele está protegido pela armadura. A leishmania, né, esse protozoário, ele fica protegido porque ele está envolto por uma célula do hospedeiro. Então, o organismo não reconhece ele como estranho ao corpo. Tá bem? Ó, então, aqui mostrando o ciclo da leishmania, tá? Então, quando o mosquito suga, ele se desenvolve dentro do trato gastrointestinal do mosquito e é transmitido novamente para um próximo hospedeiro. E aqui a gente falando dessas formas de diferenciação que acontecem no interior, tanto no interior do mosquito quanto dentro do hospedeiro do nosso paciente. Tá bem? Aqui só mostrando como é que é o mosquito palha,
tá? E aqui um ambiente adequado. Isso aqui é dentro de um trabalho, tinha uma grande quantidade de mosquitos palha dentro dessa residência, tá? Mas só para mostrar, com vegetação no entorno, com frestas, uma casa com forro, espaço entre telhas de barro. É bem esse tipo de ambiente onde esses mosquitos vão proliferar. A leishmaniose cutânea, ela tem o aparecimento de uma pequena lesão eritematopapulosa, lembra que eu falei de uma lesão papulosa, o que é? Daqueles bordos, ó, eritematosa, uma lesão vermelha, no local de picada. Mas olhem, gente, a descrição, tá bem? E pode se formar um nódulo, esse nódulo, né? Então, esse aumento de volume vai ulcerar, vai abrir, e vai ter uma lesão que vai invadir outras porções de tecido, ou não, e pode também aumentar o número de lesões, ou pode se manter a leishmaniose cutânea como uma lesão única. O que acontece é que essas lesões são de difícil cicatrização. Ah, tu vai olhar ali e vai dizer um hotspot, uma lesão por lambedura. Então, a gente vai usar corticoide, não vai funcionar. A gente vai tratar com um antibiótico, não vai cicatrizar. A gente vai usar ali um secante, um óxido de zinco, ou vamos passar um unguento, ou vamos esperar um tempo, e essa lesão é uma lesão que não cicatriza. Tá bem? Esse é um dos momentos em que a gente suspeita. E tem a leishmaniose visceral, tá? A grande maioria dos animais é assintomática ou é oligossintomática, ou seja, tem sintomas bastante leves, sintomas bastante leves a ponto de não incomodar o tutor, de dizer, esse cachorro aí começou a cair pelo da face, ou então ele tem um crescimento, a unha cresce muito, ou então, ele tem a unha fraca, mas não é uma coisa que incomode, nunca evoluiu. Começou e não passou disso e tá aí, tá vivo, tá bem, tá? Ou pode ter uma sintomatologia um pouco mais evidente, aí vai cursar com caquexia, tá? Esse animal vai ter outros tipos de sinais clínicos, tá? A maioria dos animais, 60%, ele vai ser assintomática, tá? Ou seja, ele não vai manifestar os sinais clínicos da doença, tá? E esses primeiros sinais clínicos que vão incomodar de maneira geral o tutor são as lesões cutâneas, tá? A gente vai ter um engrossamento da pele, tá? Esse animal vai perder pelo. Se fala muito em lesão em asa de borboleta, que é uma alopecia que vai pelo focinho em torno dos olhos também, tá? Ele acaba perdendo pelo. Ó, crescimento exagerado das unhas, a ausência de pelos, ó, lesão alopécica aqui, lesão alopécica, ó, em região articular, tá? Um animal com lesão cutânea e também emagrecimento. Gente, se vocês olham esse cachorro, vocês confiam de quê? Esse aqui é bem uma lesão em asa de borboleta. Ela pega em cima dos dois olhos aqui no centro, ele continua com pelo. Aqui ele não tem, aqui ele não tem. Esse animal é com esse engrossamento da pele, com essa coloração, com esse tipo de alopecia, esse animal ele vai ser pego, ele vai ser tratado para sarna por qualquer protetor que encontrar ele na rua, ou pela grande maioria dos veterinários que encontrar com esse animal e o tutor não tiver condições, ou a clínica não tiver condições de fazer um exame diagnóstico definitivo. Tá? Então, só para que vocês entendam que sarna é sim um diagnóstico diferencial. Preocupem-se quando virem esse tipo de lesão simétrica, principalmente em face, tá? Crescimento exagerado das unhas, lesão em articulação, tá, alopécica, se isso começar a cursar com outro tipo de sinal sistêmico e se esse tipo de lesão não curar. Aprendam que leishmaniose é um diagnóstico que a gente pode e deve pensar aqui na nossa região, tá? Anemia infecciosa equina é uma doença causada por um vírus do gênero lentivírus, da família retrovírus. Ele é um vírus extremamente semelhante ao vírus causador da AIDS em humanos. E uma vez que ele se instale no organismo do animal, é absolutamente impossível a sua remoção. Vírus, a gente sabe que todos os vírus, eles não são seres vivos, eles dependem da maquinaria da célula do hospedeiro para conseguir sobreviver. Também com este vírus não é diferente, tá? Os cavalos infectados, eles podem, o principal sinal clínico que a gente tem vai ser febre, tá? 40 a 41 graus aqui é mais ou menos tá? Ou seja, com uma variação, 39 a 42 graus. Pode ter hemorragia pontiforme embaixo da língua, anemia, aumento de volume abdominal, redução ou perda de apetite, depressão, hemorragia nasal,
também pode afetar, né, asininos e moares, mas muitos animais eles não vão apresentar sinais clínicos, ou eles vão ter uma apresentação lenta de sinais clínicos, ou aqueles sinais clínicos, né, vão ser oligossintomáticos, ou seja, aqueles sinais clínicos leves e que podem não incomodar o tutor, principalmente se for um tutor que não é atento, tá bem? A contaminação é através de picada de mosquito e mutuca, ou seja, de insetos hematófagos. Aqui eu botei como mosquito, mas também a gente pode ter moscas envolvidas na transmissão da anemia infecciosa equina. E vai acontecer quando um mosquito ou uma mosca picar um animal infectado e depois picar outro na sequência, tá? Mas também através de animais de material contaminado, como os fômites, então agulha, instrumento cirúrgico, instrumento dentário, que é bastante utilizado em equinos, sonda esofágica, aparador de casco, qualquer coisa que entre em contato com, assim como a gente sabe que existe uma possibilidade de transmissão de HIV, né, através de instrumental de manicure, apesar de muito pouco comum, existe essa possibilidade também, tá bem? Mas principalmente aqui através de picada de insetos hematófagos. Tá? Anemia infecciosa equina, prevenção. O animal positivo deve ser isolado e depois ele vai necessariamente ser submetido à eutanásia, porque ele é um disseminador da doença, uma doença que não tem cura e não tem tratamento nem vacina, tá bem? Aqui um animal já numa fase final, tá? Com emagrecimento, com lesões cutâneas. Assim, gente, como a AIDS, ela é uma doença imunossupressora. Existem animais, assim como existem pessoas que são HIV positivas, mas não têm AIDS, ou seja, elas são portadoras do vírus, mas elas não desenvolvem a síndrome da imunodeficiência adquirida, existem animais que têm uma lesão inaparente, e aí a carga viral é muito baixa, assim como acontece em seres humanos com HIV, que são HIV positivos, mas não têm a manifestação da AIDS. A transmissão é de muito menor risco. Tá? Em animais que são crônicos, a gente tem esse risco de infecção, mas é muito menor do que quando a gente tem um caso de um desenvolvimento agudo, onde a gente vai ter uma replicação viral muito rápida e muito intensa. E aí a gente vai ter uma grande quantidade de vírion, né, que são essas partículas virais infectantes soltas pela corrente sanguínea. Tá bem? Mas os sinais são inespecíficos porque a gente vai ter um animal com problemas de imunidade que podem ser acometidos por infecções secundárias ou por diversos outros tipos de doença. A última doença sobre a qual vou falar com vocês é a malária aviária. Ela é causada também por protozoários e são do gênero Plasmodium e infecta principalmente aves de região tropical. Se fala em aves de capoeira ou aves caipira, tá bem? Galinhas, como elas têm um contato bastante constante, o Plasmodium ele é bem adaptado às aves e as aves são bem adaptadas ao Plasmodium. Por esse motivo, a gente não vai ter uma grande mortalidade, e também são animais que vivem por pouco tempo, tá? Então, normalmente, a menos que seja em situação de estudo ou em alguma situação de exceção, a gente não vai ter um grande problema de malária aviária em frangos. Tá? Só que quando acomete alguma espécie de animal não adaptada, como por exemplo ave exótica, essas aves de cativeiro, aves criadas como pet, a gente pode ter um problema. Aqui eu peguei vários casos de malária aviária em pinguim. Inclusive, a gente tem um trabalho relatado, um relato de caso, que a gente pegou aqui no CRAN, em Rio Grande, quando eu trabalhava lá ainda, de um caso de ruptura de baço. Era um meio-dia, a gente estava todo mundo bem, os bichos estavam todos bem, a gente estava saindo por hora de almoço, eu fiz a volta assim no tanque, e quando eu olhei, tinha um pinguim se afogando. Eu saí correndo, peguei o puçá, peguei ele de dentro d'água, botamos ele fora e de tarde ele morreu. E aí a gente levou esse animal para necrópsia e descobriu que tinha rompido um baço, tá? Então a ruptura esplênica é uma complicação possível da malária. Justamente pelo parasitismo, tá? O baço é quem faz a limpeza, a gente sabe disso, né? E o baço é um tecido linfóide, então de toda essa relação, né, com morte de hemácias, né, com produção, apresentação de patógenos ali nesse tecido linfóide, a gente pode ter uma maior fragilidade, uma maior lesão nesse órgão e pode ter ruptura, e esse animal vai ter uma morte aguda por hemorragia pela ruptura do baço, tá bem? É uma das coisas que a gente pode ver. Então, se mancha abdominal em ave, morte aguda, aumento de cavidade intraabdominal, não, cavidade celomática,
uma das coisas que a gente pode desconfiar é a malária, principalmente se for uma espécie não adaptada. Tá bem? Então, aqui só trouxe o ciclo desse protozoário. Opa, selecionei aqui. O ciclo desse protozoário para vocês enxergarem, tá? Eu vou disponibilizar esse material para vocês em aula, ó. Assim como vou disponibilizar para vocês o vídeo, tá? Para todo mundo que não que não conseguiu assistir a aula. Tá bem, gente? Não sei se vocês têm algo a dizer.